quebrado. O E jogo sabe, não tinha necessidade de perder dessa forma, cara. e sabe qual é o pior, mano? De verdade, você vê que não é só a diretoria que se respalda em 2019. Na coletiva, o jogador escolhido foi o Gabriel Barbosa, Gabigol. Ah, E a declaração dele foi perguntar quanto que foi o jogo do São Paulo, e aí falaram, o São Paulo perdeu pro Inter, lá no Sul, jogando fora com o time do Inter completo. E ele fala, eles perderam também, né? E ele fala, como aconteceu em 2019, que a gente mudou o jogo em 3 minutos, a gente pode ganhar essa Copa do Brasil também. Então, tipo, não tem como você se respaldar em algo que aconteceu há 3, 4 anos atrás, cara. pô, Não cara. tem como. Você pode relembrar, você pode ter isso na memória e tal, como os torcedores sempre terão na memória. Só que você se respaldar a sua atuação horrorosa, Péssima. você tomar de 3-0 e tal, pro time reserva do Atlético Paranaense jogando diante da sua torcida, o Flamengo jogando diante da sua torcida, não tem que você se respaldar. Se fosse algo que aconteceu há 2 meses atrás, se fosse algo que aconteceu há 3, 4, 5 meses atrás, beleza. Se o Flamengo fosse campeão da Recopa, beleza. Se o Flamengo fosse campeão carioca, se o Flamengo fosse campeão mundial, se o Flamengo fosse campeão da Supercopa do Brasil, entre outros títulos que o Flamengo perdeu, ele poderia se respaldar nisso. Mas não, ele não tem o que se respaldar, entendeu? Não tem desculpa pra esse tipo de coisa. E foi o que o Gabriel Barbosa fez. Então, tipo, a gente vê que falta maturidade, não só na diretoria, que na minha opinião é a principal culpada, porque Domenech Torrent, Vitor Pereira, Paulo Souza, Romântico. entendeu? Todos esses técnicos, eles não são um acaso, foram contratados pela mesma diretoria. Só que nesse caso atual, eu acho que os jogadores também estão deixando a desejar, de verdade. Claro, mano. Pô, eu vou te falar, o Rods Marcos pergunta aqui, o que a gente achou da expulsão? Eu já adianto aqui, eu acho que foi justa, tá? Eu acho que foi justa porque o Gabigol, ele tá agindo de uma maneira infantil. E aí eu acho que entra muito nessa Agressão, questão. né, mano? Porra, claro, ele agride o cara. Mas eu acho que entra muito nisso que você falou, e aí completando meu comentário sobre chegar desconfiante para a final da Copa do Brasil. O Flamengo chega sem confiança por conta da diretoria, que é extremamente amadora, sem planejamento, sem comando. É uma diretoria que faz de tudo para atrapalhar o time, mesmo que indiretamente. Chega sem confiança por conta do treinador, que faz um trabalho ruim no Flamengo. O Jorge Sampaoli tem um trabalho horrível no Flamengo. E por conta dos jogadores também, porque se a gente pegar a temporada deste rapaz que a gente estava falando agora, Gabriel Barbosa, desculpa, o que o Gabigol pode chegar e falar publicamente sobre resolver igual resolveram em 2019? Pô, Porque, pelo amor de Deus. porque assim, se o Flamengo tivesse amassado o River naquela final, ele falasse assim, rapaziada, a gente vai chegar e vai jogar igual a gente jogou em 2019, que a gente amassou os caras. Beleza, só que não foi isso que aconteceu, cara. O Gabigol, ele quer transformar em cotidiano o acaso. Ele quer transformar em regra a exceção. Pô, quantas vezes o Flamengo vai ter a oportunidade de ganhar uma partida em 3 minutos de novo? Pô, no ano seguinte, 2021, não ganhou do Palmeiras, pô. Fez um gol, empatou, mas o Devinho chegou lá e cravou. Acabou, perdeu a Exato. Libertadores. E aí eu acho que a temporada do Gabigol é muito ruim e eu acho que talvez ele seja o personagem central pra gente exemplificar também o momento ruim do Flamengo. É Sim. explicar como as coisas funcionam. Porque se as coisas não estão se encaixando fora de campo, não estão se encaixando com o Sampaoli, o Gabigol também não consegue se encaixar em campo para ele chegar e dar essa declaração como se ele estivesse por cima da carne seca. Porque hoje, desculpa, o Gabigol é -1 em campo pro Flamengo. O Gabigol, ele tá perdido. Porque se a gente parar e falar assim, pô, ô Vini, o Gabigol, ele é um camisa 9 definidor no Flamengo? Hoje não. Hoje em dia, não. Hoje não. Foi o que eu te falei, tipo, o Gabigol, depois que o Dorival mudou de posição, ele conseguiu ser um camisa 10 ali, que é um jogador que era um segundo atacante, jogava ao lado do Pedro. Só que nesse Flamengo atual, ele não é nem o 10 nem o 9. Tipo, a gente não consegue identificar quais são as características do Gabigol dentro de campo, porque ele não é um jogador mais que driblador, ele não tem a velocidade, ele não tem a finalização, ele não tem o improviso. Tipo, a gente não consegue, se a gente for pegar pra analisar, a gente não consegue citar com exatidão o que o Gabigol é pro Flamengo hoje em dia. Sim. Ele é um camisa 10, ele é um camisa 9, ele é um jogador que funciona taticamente, porque, tipo, pra mim não tá funcionando de maneira nenhuma.
Não, e é isso. O Gabigol hoje ele é o 9 do Flamengo, que faz os gols? Ele não é. Ele é o 10 que arma as jogadas do time? Ele não é, porque ele tropeça na bola quando ele tenta dar 2 toques nela e conduzir no meio. Ele não é esse cara. Pô, o Gabigol é um ponta que é driblador e quebra linhas num contra um? Também não é, porque o Gabigol não tá conseguindo driblar, não tá conseguindo ser participativo nas jogadas nesse sentido. Então hoje, e me dói falar isso, tá? Me dói, porque o Gabriel, em 2019, ele foi o cara que eu vi fazer 2 gols numa final de um título que eu achei que eu nunca ia ver o meu time vencendo. Eu Perfeito. tinha convicção de que eu nunca ia ver o Flamengo ser campeão da Libertadores. E ele foi lá e cravou 2 gols. Pra mim, ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Possivelmente só tá atrás do Zico ou atrás do Júnior, mas tá ali no top 5 pra mim. Mas hoje a gente tem que admitir que o Gabriel, ele é menos um no Flamengo. O Perfeito. Gabigol, todas as participações que o Gabigol tem na temporada do Flamengo hoje são negativas. E dentro ou fora de campo. Ou alguém aqui acha que a festa que o Gabriel fez impactou positivamente no elenco ou dentro do clube. Teve protesto. O Gabigol foi banco no jogo seguinte por causa de punição do Sampaoli. Então a gente percebe que a situação dele extracampo também está atrapalhando o Flamengo, independente se seja, não dizendo em questão de resultados, mas em questão de tumultuar o ambiente às vezes, e aí dentro de campo, quando o Gabigol vai fazer alguma coisa, ele não consegue. Hoje, ele não é porque ele não quer fazer, não é porque ele escolhe jogar mal, ele não consegue jogar bem. Aquele Gabigol de 2019, 2020, em determinados momentos, até mesmo com o Vitor Pereira, naquele comecinho, quando ele pegou a camisa 10, que ele estava conseguindo jogar bem, armando o time, não existe mais, não existe mais. E eu acho que realmente chegou o momento da gente olhar e falar, cara, o Gabigol Exato. tem que ir pro banco porque não tem outra solução. E a gente não tá falando aqui se o Gabigol é menos ou mais ídolo. Não, a gente sabe Não. que é um ídolo unânime da seleção. É um ídolo unânime do clube de regatas do Flamengo. Isso aí é inegável. Só que atualmente fica complicado, porque a gente não tá só falando do Gabigol atual que, tipo assim, tá jogando mal. A gente tá falando do Gabigol que tá jogando, tipo assim, mal não só agora, mas desde o começo do ano, não vem apresentando um bom futebol. E além disso, tá querendo na sua renovação 50% a mais do seu salário e 5 anos de contrato. Ou seja, quer ser o jogador mais bem pago do Brasil, com cerca de 2 milhões e 400 mil, mais 5 anos de contrato, né? 2 milhões e 400 mil por mês durante 5 anos no Flamengo. Velho. E isso, pra mim, no futebol atual apresentado pelo Gabigol é loucura. Entendeu? É loucura. É complicado demais, mas vou dar uma lida aqui nos comentários. Pô, tem muito comentário, gente comentou. Tem muito comentário. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, de verdade. Muito obrigado cara. pelos comentários. Agora a gente vai dar uma atenção legal. E agora tá aqui, ó. Quando a gente começou a falar, o Vitor Maia já soltou. Agora a gente vai falar de coisa boa. Ele falou: Urubu degolado e fraquejado, um deleite pro Vascudo. Ih, e o Andrei, ai meu mengundo. Ângelo Gonçalves, domingo seremos campeões, né? Seremos malvadão. Andrei de novo, Gabi, ídolo sagrado, mas tá falando muito e jogando pouco. Que a gente acabou de falar aqui.